Então, a professora coordena o Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba. Muito obrigada pela sua presença e fique à vontade, professora. Tá. Muito obrigada a vocês. Obrigada pelo convite também. Só vou pedir para controlarem meu tempo, porque eu falo muito, né, Edmilson, já me conhece há muitos anos, desde que eu era diretora da extensão. Então é uma alegria estar aqui com vocês, um orgulho muito grande estar aqui na UERJ de Campo Grande, né, a nossa UESO, a nossa eterna UESO, e estar aqui junto ao programa de pós-graduação e estar falando um pouco. Então, assim, a minha fala ela vai muito a partir do lugar de trabalho, do lugar da pesquisa. Sou professora, sou geógrafa, a minha área de estudo é no campo da geografia humana, tem esse núcleo de pesquisa Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas lá em São Gonçalo, a Faculdade de Formação de Professores, que é desde 2002, tá? Em 2017, a gente começa a elaborar uma proposta de criar o Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba. E o observatório ele existe hoje, ele está vinculado a um outro observatório registrado como programa e também está dentro do NUTEM. O NUTEM, que é o Núcleo de Pesquisa Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas. E, assim, o nosso trabalho, muito agradecimento à FAPERJ, ao CNPq. Eu não posso deixar de falar isso, porque não se faz pesquisa sem orçamento, né? Eu queria marcar isso aqui, porque fazer pesquisa não é só um sonho. Fazer pesquisa é uma ação, é um trabalho, e a gente tem que encarar como trabalho, e a necessidade, a importância da infraestrutura, a importância, né, das condições materiais, das condições, inclusive, de muitas vezes de carro. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de campo na Barra de Guaratiba, vinculada à disciplina de geografia urbana. E eu vou precisar do carro da universidade, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar um pouco para vocês. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco uma reflexão para a gente pensar e se fazer científico. E eu vou falar um pouco a partir da geografia, obviamente, da problemática das cartografias, da metodologia da cartografia que a gente utiliza e no diálogo com as comunidades tradicionais pesqueiras na Baía de Sepetiba. Tá? Então, a gente tem esse princípio de entender, esse princípio epistemológico. O que significa o princípio epistemológico? É a nossa visão de mundo. Epistemologia significa visão de mundo. Como a gente pensa? Né? Por que eu estou me movendo para fazer tal pesquisa? Por que eu estou me movendo para interagir com tais pessoas, com tais problemas? E vocês aqui no campo, né, do meio ambiente, não é? Isso, é o programa de pós-graduação, tecnologia e ciências ambientais. Então, assim, por que trabalhar esse tema que não é nada fácil? É muito midiático. Todo mundo fala de mudança climática, mas pouco estudo tem sobre mudanças climáticas no Brasil, propriamente dito. Tem mais visões internacionais. Então, assim, o nosso compromisso, assim, o princípio epistemológico é esse lugar de pensar, é a visão de mundo que nos leva ao pensamento. Então, a gente tem feito esse trabalho com base nos estudos, né, da chamada geografia das existências, onde a gente faz sempre um diálogo com aquele que está lá no território, buscando compreender esses sujeitos, suas estratégias, suas territorialidades, seus problemas. E a partir daí que a gente começa a elaborar a cartografia numa perspectiva de produzir um mapa desses sujeitos, produzir os seus problemas, mapear os seus problemas. Tá? Então, eu vou falar bem rapidamente aqui, para dar tempo de vocês poderem fazer perguntas também. Como é que esse exercício, vocês vão dizer assim, mas como é que nasceu esse trabalho da cartografia da ação social? Quer dizer, a cartografia da ação social, ela começa com uma professora socióloga, Ana Clara Torres Ribeiro, era professora do IPU, Instituto de Planejamento Urbano e Regional, foi minha orientadora, e tivemos um projeto chamado Cartografia da Ação e a Juventude São Gonçalo. Em 2011, a professora ela falece e a gente continua com a pesquisa. Então, a cartografia da ação ela tem esse diálogo como metodologias participativas. Pensar a pesquisação, pensar e compreender a cartografia, o mapeamento como processo.
né? Entendendo a importância de ouvir o outro. Portanto, o pesquisador, o cientista, ele não pode mais ser aquele cientista que acha que o conhecimento científico é o melhor conhecimento e é o único. Não é o único. A gente, quando lida com suas localidades, com as diferentes localidades, a gente tem que entender o sentido da ação para os outros também. Muitas vezes parece demanda que a gente não tinha nem trabalhado. Então, a nossa pesquisa ela começa fazendo um trabalho na Baía de Sepetiba, na Baía de Guanabara, a partir de 2000, 2002. Depois eu migro para estudar a Baía de Sepetiba, a pesca na Baía de Sepetiba, os problemas, impacto da modernização, a partir de 2011. E vários temas foram aparecendo como problemas, e isso foi se incorporando à nossa atividade de pesquisa e à nossa atividade de extensão. Por isso que, para nós, pesquisa e extensão não se separam. A gente, de fato, quer trabalhar na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Por isso que eu vou levar uma turma de graduação, são 40 alunos, são 2 turmas de graduação, para eles conhecerem a Barra de Guaratiba, os pescadores, as marisqueiras, mas também os produtores do horto e todo aquele impacto do que está acontecendo lá, mas também entender o que é o manguezal. Então, a gente vai fazer esse trabalho amanhã. Tá? Então, assim, essa pesquisa, então, né, essa maneira de fazer pesquisa, a gente vem aprimorando e a gente vem sempre valorizando as narrativas. Por isso, depois, as gravações, os mapas, etc. Esse mapa a gente elaborou fazendo algo que não existia antes. Nós tivemos que fazer trabalho de campo com GPS na mão, que é marcando esses pontos azuis. Os pontos azuis correspondem às localidades de pescadores, porque nem o governo do estado tinha se dado, mesmo a FIPERJ não tinha se dado. E nós começamos a fazer esse mapeamento e depois aí em cada localidade ver os seus problemas. E você vai ver que lá na Ilha da Madeira, onde tem o Porto Sudeste, onde tem o terminal da indústria naval, você vê que tem várias comunidades pesqueiras ali, ó. Ao mesmo tempo, também na altura do Distrito Industrial de Santa Cruz. Tá? Aqui outro mapeamento que a gente fez, mostrando, tá? E mostrando essa coexistência entre povos e comunidades tradicionais, economias locais, economias artesanais e o processo de modernização e o processo de urbanização. Tá? A gente vê aí o crescimento, nessa altura do Distrito Industrial, aí, várias empresas atuando, ao mesmo tempo você tem uma expansão urbana também. Tá? E aí a gente tem feito esses mapeamentos. Um dos maiores mapeamentos que a gente tem feito, é um desafio, é quando os pescadores contam para nós que tem reduzido a sua área de pesca, a área de contenção. Por quê? Aí a gente fez esse mapa, esse aí é feito com ArcGIS, esse é o mapa de 2021, ele está sendo em construção, e o que aparece aí na legenda são as áreas que são áreas, de certa forma, proibida a pesca, em torno da Restinga de Marambaia, que é a área militar, Exército e a Marinha estão aí, e pega uma área grande aí, que é a APA Boto Cinza, e esse polígono maior que vocês estão vendo aqui, ele corresponde a uma nova orientação, que é uma normanda da Marinha do Brasil, que se refere a mudanças climáticas. E aí eu não sei, ainda não tive acesso a esse estudo, não é um estudo feito no Brasil, pelo que eu entendi, que diz que a canoa caiçara lá de Marambaia não pode mais sair, porque senão pode entrar um vento e eles podem morrer. Só que eles estão fazendo isso há 300 anos. E os navios continuam, o navio não tem problema pegar vento. Então, assim, num trabalho que a gente faz, que eu vou falar um pouquinho, da campanha Pesca Legal, o comandante da Marinha do Brasil falou isso para nós, comandante da Capitania dos Portos de Itacuruçá. E aí eu falei, mas vocês conversaram com as pessoas que estão lá, né, que estão nessa região aqui, ó? Aqui, ó. Vocês conversaram? Ah, não. Simplesmente tem a norma. Então, assim, a gente faz um diálogo entre o território normado e a geografia das existências. Aqui o canal do navio, as áreas de fundeio do navio, e tudo isso, né, coexistindo com os grandes processos aí do que vai se dizer em termos de proteção ambiental ou, enfim, os processos de uso do território. Tá, obrigada. Em 2000, esse mapa, em 2000
Em 2018, começaram a dizer que pescador está matando os botos. Isso deu uma confusão danada, uma crise violenta. Só que em 2012, ainda estava naquele processo do Porto Sudeste fazendo a obra. E o Porto do Rio de Janeiro estava fazendo dragagem. Então, levantando aqueles sedimentos, da onde era a antiga, né, hoje é a Usimina, e agora vai ser Porto do Meio, aquele terreno, e os botos começaram a ficar desesperados e começaram a aparecer com marca de redes. E aí eu tenho que dizer a verdade para vocês. Os colegas lá do Máqua, rapidamente, né, da oceanografia, rapidamente falaram assim, não, tem evidência que o pescador está matando um boto. Aí eu falei, não, vamos fazer um trabalho direito, né? Porque pesquisa você tem que provar o que você está falando. Ah, mas não, professora, são evidências. Eu falei, cara, evidência eu só gosto da música. Porque evidência para cientista é a morte do cientista, é falar em evidência. A gente tem que provar o que a gente está falando. E aí, depois de muita pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa lá, se descobriu que os botos estavam com uma doença. E eles estavam desorientados. E aí, o Ministério Público solicitou que nós fizéssemos um dossiê, um documento, que mostrasse, então, há quanto tempo, em que lugares estão os territórios pesqueiros. O que são territórios pesqueiros? São as áreas de pesca, os maiatórios, onde eles pescam. E aí, quando a gente começou a fazer esse levantamento, a gente vai aparecer esses polígonos ali, os pesqueiros aqui embaixo. Ou seja, o pescador, né, os registros que a gente tem aí são de 300 anos, desde o período da Sesmaria, o processo de ocupação. Os pescadores e pescadoras sempre viveram, sempre tiveram, ou melhor, sempre conviveram com os botos. Os botos são extremamente inteligentes. Lá em Laguna, né, no sul do Brasil, inclusive tem um tipo de boto que ajuda a pescar, ajuda a empurrar o peixe para o pescador. Então, assim, o que estava acontecendo é essa multiplicidade de usos. Então, a Baía de Sepetiba hoje, ela realmente precisa de uma atenção muito grande e precisa da pesquisa, né? Outro dia, o Ministério Público, mais uma vez, ligou para mim e falou, Kátia, vai ter agora o Porto do Meio. O Porto do Meio vai ser um porto no lugar onde estava a antiga Ingá, aí a Usimina comprou, e agora esse Porto do Meio. O governo federal, ele está investindo 5 bilhões para construir, só que não tem pesquisa. Aí o que o Sérgio Suyama, o procurador Sérgio Suyama, mandou uma mensagem para mim e a gente conversou. Ele falou, Kátia, falta pesquisa. Porque assim, falar da pesquisa pela própria empresa é complicado, a gente precisa ter um terceiro olhar, né? E aí é o papel da universidade no sentido de fazer as pesquisas que vai falar de poluição, que vai falar da biodiversidade, enfim, que vai falar da potencialidade, que vai falar de diferentes temas, tá? E eu falei, é isso mesmo. Então, assim, eu até solicitei a Associação Noel Rosa para que ela fizesse o cadastro no Ministério Público, porque o Ministério Público hoje, eles estão fazendo um fundo financeiro ligado à compensação e mitigação. Tá? Então, isso é importante falar para vocês também, já que a gente está falando de orçamento. Então, vou falar um pouco das pesquisas. Então, assim, esse diálogo aí é lá na Ilha de Jaguarão. Tá? Isso foi no ano passado, junto com a Carta Náutica, e eles explicando para nós. Então, é um trabalho, a gente fez o mapeamento, vamos fazer os protocolos de consulta, segundo a 8169, a gente já fez agora da Gamboa, e a gente está fechando esse trabalho esse ano, que eu estou feliz da vida, porque vocês não fazem ideia de quanto que eu trabalhei, quanto que nós trabalhamos. Campanha Pesca Legal. A Campanha Pesca Legal é uma atividade de extensão que foi iniciada em 2017, quando, naquele momento dos conflitos todos, o Ministério Público, inclusive veio a 6ª Câmara de Brasília, né, a Procuradoria do Ministério Público de Brasília veio, fizemos um evento em 2018, lá no Auditório 11 da UERJ, do Maracanã, e aí foi dito que, diante de tantos problemas, havia o problema também da falta de documentação da embarcação e também da falta de documentação dos pescadores no que se refere à carteira POP, porque eles podem ter carteira POP ou podem ter o registro profissional do Ministério da Pesca. Tá? Aí nós iniciamos 2018, 2019,
Depois veio a pandemia, nós paramos. 2022 a gente continuou. No ano anterior, nós fizemos 276 embarcações. Esse ano a gente está fechando a campanha Pesca Legal com 96 embarcações legalizadas. Tá? O evento, isso aí são vários trabalhos. O que é a campanha Pesca Legal? O trabalho de legalização de uma embarcação é um trabalho muito caro para o pescador que tem uma canoa pequena. É diferente de ter um navio, é diferente de ter uma lancha. Então, você imagina um caico de R$1.000 ter que pagar R$2.000 para legalizar. Porque tem que pagar o engenheiro naval. Olha o trabalho de vocês aí, quem é da área de engenharia naval. O engenheiro, quem trabalha na área de engenharia, tecnólogo naval, tem que ter esse laudo, o RTA, precisa ter uma série de taxas a pagar, o seguro da embarcação agora se torna obrigatório, tem que tirar foto, tem que guardar foto de tal maneira dentro de um CD. Enfim, é uma parafernália que, quando no resultado geral, fica muito caro. Então, a gente começamos a fazer, ainda tem que fazer uma outra coisa, que é o pagamento no cartório do documento de propriedade. Tá? E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, a gente vai fazendo esse trabalho, então. Aí é o caso de Marambaia, tá? A gente fez isso em vários pontos. Trouxe aqui Marambaia, e esse momento aqui é o momento da campanha Pesca Legal, que a primeira se refere a um folder de divulgação. Ao lado do folder de divulgação foi o lançamento da campanha no Yacht Clube de Itacuruçá, com a presença da Marinha do Brasil e a presença do procurador Sérgio Tuyama, que está no meio, e a outra pessoa sou eu. Tá? Aí são os representantes das entidades de pesca. 2 colônias e são 7 associações. Embaixo a gente tem a tenente fazendo fazendo todo esse acompanhamento lá na Sopesca, e aí a gente não tinha mais dinheiro para pagar o cartório e para pagar o engenheiro naval. Aí, o que nós fizemos? Porque tudo é dinheiro. Quem dizia assim, a campanha Pesca Legal é de graça. Eu digo assim, não existe nada de graça. Se está de graça é porque tem alguém pagando, tá certo? Então, quem é que está pagando esse projeto? Aí nós conseguimos apoio da Vale, tá? Que está ao lado aqui, para fazer o pagamento do engenheiro naval e também do cartório. Tá? E aí a gente conseguiu avançar. Então, coisa que estava desde finalizada ali em 2024, a gente não conseguia resolver, a gente está conseguindo resolver. E quem fez a gestão desse dinheiro não foi a UERJ, foi a Assopesca, tá? Então, assim, aqui tem o último vai mostrar aí para vocês exatamente essa burocracia, que quem está de pé de camisa preta é o Robson, da associação lá de Marambaia, e o que está de blusa cinza é o presidente da Sopesca. E eles foram entregar o documento, mas faltava essa questão do pagamento, do protocolo, do documento, do cartório, e nós tivemos que trazer isso tudo de volta. Tá? Eu não sei se eu... Tem quanto tempo aí? Eu tenho quanto tempo para apresentar? Então não dá para passar o vídeo, não. Depois eu mando o vídeo para vocês. A gente fez um vídeo sobre isso. Então, passando outros projetos. A gente tem um projeto que está relacionado com esse, Lixo Zero. Tá? O Lixo Zero, ele é um projeto mais recente de educação ambiental da FAPERJ, com apoio da FAPERJ. A Vânia trabalha nesse projeto também. Não trouxe aqui um monte de fotos. Mas como é que funciona a campanha Lixo Zero? É um projeto de pesquisa e de extensão que a gente está mapeando os lugares de maior concentração de resíduos, mas a gente também cadastrou um curso de extensão junto à PR3 de educação ambiental para comunidades locais. O nome do curso é Curso de Formação de Agente de Educação Ambiental para Comunidades Tradicionais. Por quê? Foi a demanda, assim como a campanha Pesca Legal, foi uma demanda que veio deles para nós, a questão do curso também. Então, qual é o curso?
produção de sabão ecológico, as modalidades, coleta seletiva e compostagem. Por quê? Na Ilha de Jaguanum, a maior parte do lixo da Ilha de Jaguanum, na verdade, são galhos de árvores. Então, com o triturador, eles já estão se organizando para fazer compostagem, como lá na Barra de Guaratiba também, na região agrícola da Barra de Guaratiba, né? A gente tem esse trabalho aqui também, que é muito legal, que faz parte do Lixo Zero, né? Que é essa apresentação da Bárbara. A Bárbara é uma pescadora da colônia de Sepetiba, e ela faz o artesanato com colar, que é feito de conchas, a partir de resíduos da pesca. E o seu Ailton, ele é um plantador de mudas de manguezais. A casa dele fica muito próxima, dentro do manguezal, e ele é um plantador de muda. E hoje, ele está sofrendo, ele está lá há mais de 40 anos. Não sei se vocês viram ontem o restaurante Tropicana. Vocês viram, né? O Exército agora resolveu tomar conta do lugar. Há um espaço, a Reserva Biológica de Guaratiba, que é de responsabilidade do INEA, mas o terreno é da União. Aí o que a União fez? Os moradores estavam lá durante muito tempo lutando para conseguir ter a posse do imóvel. Só que o Exército pegou esses dados todos do próprio dos moradores, entrou na Justiça, está na advocacia da União e agora está tirando todo mundo. Então está um caos, se vocês forem lá, vocês vão ver. Tá? E aí eles pediram ajuda, eu falei para eles, vocês têm que dar entrada em quem? No Ministério Público Federal e solicitar a Sexta Câmara para ter a negociação, como houve lá no Quilombo do Jardim Botânico, que ficou 40 anos na luta também de reconhecimento do território, dos imóveis, e depois de 40 anos é que há a negociação deles terem a posse. Tá? Então, como vocês podem ver, e aí fazendo algumas considerações do nosso trabalho, e caramba, eu teria mais um negocinho aqui, mas você me corta aí. Aí eu falo muito, eu vou botando um monte de coisa. Aí o que acontece? Tem uma outra coisa interessante que é isso, é entender o que é pesquisa. Quando a gente fala de horizontalidade, nós estamos falando da escuta do outro, de aprender e de trazer projetos e elaborar projetos que vêm a partir da necessidade dessa comunidade também, da necessidade, né, das pessoas que estão lá no território. Porque na maioria das vezes a gente que chega com o projeto e não faz a escuta. Então acho que é importante fazer esse trabalho de retorno, né? Que é um trabalho que relaciona ética, ação e política de representação, é o caso. Tá? E é um trabalho muito importante que às vezes você sai assim, eu sou professora, não, eu vou trabalhar como bacharel. A gente tem um trabalho muito importante porque o Ministério Público, quando a comunidade vai falar com o Ministério Público, eles não dão muito ouvido. E aí o Sérgio Suyama falou isso para mim, o procurador, falou, Kátia, é a universidade que dá o laudo, é a universidade com o seu discurso competente, Foucault, não sei se vocês fazem a leitura de Foucault, que Foucault faz uma crítica negativa a isso, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso trabalho. Então, aquilo que a gente escreve, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque as outras pessoas vão ler. E muitas vezes aquilo se torna documento para um processo. Então, não sejamos inocentes. Ao mesmo tempo que a gente não pode expor todo mundo. É igual aquele mapa do território etnográfico, não me peçam aquele mapa. Aquele mapa está lá protocolado na Sexta Câmara em Brasília. Assim como nós fizemos com essa questão de Brumadinho. Em 2019, os pescadores lá de Minas Gerais ligaram, professora. Aliás, estou com má fama, tá? Fala com a professora. Agora é o pessoal da agricultura. Fala com a professora Kátia que ela ajuda a fazer projeto e ela não cobra. Mas para os pequenos, obviamente, que eu vou cobrar. Os pescadores de Brumadinho, então, desesperados, teve esse problema da Vale lá, né? E desse derramamento, desse impacto da mineração, do rejeito da mineração, eles me chamaram, eu fui. Isso aconteceu em janeiro de 2019, final de janeiro e início de fevereiro nós fomos fazer a pesquisa lá. E o impacto é muito grande, gente. Tá? Então, até hoje, o pescador não pode... Esse rio que
vocês estão vendo aí, é um rio é um lugar de trabalho dos pescadores antigos, Rio São Francisco. Aí isso que eu estou mostrando para vocês, por isso que ficou aqui colado o congresso do Instituto Federal da Bahia, que eu apresentei lá no Instituto Federal da Bahia. Então, o que acontece? Esse rio Paraopeba, ele também é um rio que vai ajudar a alimentar e as pessoas beberem água dessa região, sabe? Então, o impacto foi muito grande. E aí a gente fez um laudo mostrando que tinha pescadores e muitas espécies. Kátia Antônia não é bióloga, mas eu tinha que fazer rapidamente o laudo para encaminhar para o Ministério Público Federal, Procuradoria de enviei uma carta do Ministério Público Federal dizendo, professora, que eu que protocolei no site, né, de denúncia de manifestação. Aí eles falaram assim, professora, a gente está aqui só dizendo na escrita do texto, ficar de fora. Então, com esse trabalho, qual é o papel? É a visibilidade dos sujeitos. Então, os pescadores foram inseridos. Esse TAC ele foi feito articulando a Vale, o governo federal, né, e o governo estadual. E aí, o que eu fiz? Mandei o recado para os pescadores, falei, procure lá seus advogados, o documento está aí, e vocês seguem adiante. Kátia Antônia vai junto? Não, Kátia Antônia não vai junto. Porque o nosso trabalho enquanto pesquisador, pesquisadora, é de abrir, né? É de ensinar. É que nem ninguém ensina a pescar, né? Como é que se ensina a pescar? É de dar os primeiros elementos e depois a gente sai. Então, por exemplo, a campanha Pesca Legal, vocês vão rir agora, mas é para terminar. Vou terminar com essa foto. Com essa foto aqui. A campanha Pesca Legal, os pescadores estão dizendo, mas tem que continuar, professora. Eu falei, não. Nós fizemos um convênio com o INSS para ajudar a fazer o direito previdenciário. Pescador e segurado especial igual agricultor. Fizemos, a minha turma, lá na FFP, fez o curso no INSS, curso de educação previdenciária, no INSS de Niterói, a dona Dilma. Aí eles formaram, deram curso de capacitação para as lideranças das associações das colônias, e hoje eles fazem isso. A mesma coisa é a campanha Pesca Legal. Ah, a professora vai terminar. Eu falei, não, pode continuar. Agora vocês vão negociar. Vocês, presidente da associação, presidente de colônia, vão estar negociando com a Marinha do Brasil para dar continuidade ao processo. Mas eu, como professora, como pesquisadora, eu não posso ficar fazendo trabalho de assistência social. Eu não sou do serviço social. Tá? Então, assim, a maneira como a gente pensa a extensão universitária e a extensão na pós-graduação, não estou falando de extensão só na graduação, estou falando a extensão na pós-graduação. Tá? Como é que funciona? Você ensina, né, você vai promover, vai capacitar e depois você sai para que a sociedade continue a fazer o movimento. E aí, para terminar minha fala, hoje, além de eu ser professora do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na geografia, e na história social eu sou bem antiga, né, que a história social começa primeiro. É o primeiro programa de pós-graduação em história social na Faculdade de Formação de Professores. É datado de 2006. Aí agora, no ano passado, a gente começa o doutorado na geografia. E eu fui convidada para ser professora também no programa de pós-graduação em desenvolvimento comunitário, Universidade de Licumbo, Moçambique. Aí você vai dizer, né, Edmilson, Kátia, você é louca, né? Mas não tinha como não ir. A gente tem um trabalho de pesquisa desde 2014 com a Universidade Pedagógica de Maputo,
Antigamente era a Universidade Pedagógica de Moçambique, ela foi, em 2019, desmembrada em 5 universidades. Aí eu fiquei com a Licungo, fizemos um acordo de cooperação, e eles, assim, o que é o papel da universidade, né? O que é a pós-graduação? Porque quando a gente entra hoje, é tudo tão fácil, né? Está tudo tão arrumado. Mas nem sempre foi assim. A pós-graduação é um processo muito novo na história do Brasil, né? Para vocês terem ideia, vocês vão rir, mas é verdade. Diz os estudiosos. Eu não vou estudar eu mesma, né, Edmilson? Diz os estudiosos que eu sou a primeira doutora negra em geografia. Eu falei, gente, isso é muito recente. A minha orientadora foi falar isso, não esteja, eu quase morri de vergonha, quase abaixei e fiquei debaixo da mesa. Ela, vocês sabiam, Cátia Antônia, a professora Maria Adélia, da Universidade de São Paulo, fez essa pesquisa, papapá. Assim como, muito recentemente, a gente tem outras, né? O que vai acontecer, então? Então, lá, a universidade, ela tem esse papel de pensar o desenvolvimento nacional. Sempre foi assim. No Brasil, também. No início, final do século XIX, início do século XX, as universidades, que aí começa pela, né, a Universidade do Brasil, depois a universidade, junto com a Universidade de São Paulo, são as primeiras, elas vão pensar o projeto, e aí várias outras universidades vão nascendo. A UERJ nasce depois, a UFRJ tem 100 anos, a Universidade do Brasil tem 100 anos, só para a gente entender. Então, assim, só que a Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, amanhã, vai fazer 90 anos. A Faculdade de Direito da UERJ vai fazer 90 anos. A UERJ hoje faz aniversário, 75 anos. O que significa que já havia faculdades soltas que se juntaram. Então, assim, é muito importante entender qual é o papel da universidade pública. A universidade pública, ela é Estado. As pessoas falam, mas o Estado é Cláudio Castro. Cláudio Castro não. Cláudio Castro é governo. Nós, servidores públicos, nós somos Estado. A gente fica aqui 30 anos. E aí pensar qual é o projeto nacional que a gente quer para esse país. Né? Qual é o projeto nacional? Então, assim, pensar o papel da pós-graduação, a pós-graduação está lá na ponta. O mestrado, né, um encaminhamento, o doutorado é o último curso. Não vem dizer, pós-doutorado não é curso. Pós-doutorado é amizade. Vou fazer um texto com fulano, vou viajar um pouco, vou ficar lá na Bahia. Eu ia fazer isso. Aí virei pró-reitora. Eu vou ficar lá em Campinas. Aí virei diretora da extensão. Vocês estão vendo? O último curso é o doutorado, que é quando você é aluno para valer. Depois faz prova, faz tudo. Depois não faz. Então, assim, mas assumir o compromisso com o país. E aí a Universidade de Licungo, eles fizeram esse convite, professora, você vem tanto aqui, vamos elaborar um projeto no campo de desenvolvimento comunitário. Só que aí vocês vão dizer, moleza, né? Dificílimo, porque o conceito de comunitário para eles é muito difícil, são as etnias, são outras coisas, entendeu? Eu estou aprendendo para poder pensar essa estrutura. Então, é isso que eu queria terminar a minha fala aqui, e agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês, gente. Quer ver? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para poder localizar. Então, deixa eu só localizar aqui.
Deixa eu ver aqui. Acho que a professora Cátia vai estar colaborando com o nosso programa, porque eu fiquei super interessada. Acho que você tem a ver com o programa. Já está com a professora Vânia, não está? Junto, trabalhando, eu trabalho com a Vânia. Do nosso programa, com a professora Vânia, é muito bom. Ficamos felizes. Também tem uma dúvida, tem uma dúvida, a professora Cátia, pode te passar o microfone. Tá. Boa tarde. Sou Cátia. Oi. Então, tem mais um comentário. Existe uma fotografia na PEUC. Eu e a senhora já é uma referência para a gente. Eu fui professora na PEUC. Por isso que eu estou vendo. Lembra? Fui. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Assim, eu fiquei encantado da área de geografia, mas o pessoal que deu trabalho também. Obrigado. Eu sou Clíopia, eu estou fazendo a mestrado na área, agora de tecnologia ambiental. Ah, tá. Quais são as referências hoje que a gente pode encontrar na literatura acadêmica para falar de cartografia, de território, né? A gente utiliza muito, mas tem algum outro autor que você possa falar? Na verdade, tem vários autores, né? Tem o debate hoje da cartografia não é mais só da geografia, né? Diga o professor Alfredo Wagner que enunciou a cartografia social na Amazônia. Então, hoje é um debate que vira um instrumento. A cartografia hoje ela é um instrumento de mapeamento das comunidades, assim como do meio ambiente também. Então, assim, hoje tem todo um estudo de mapeamento que está relacionado às áreas degradadas. Então, assim, seria bem legal, em outro momento, trazer os professores da área de geografia física aqui para dialogar, os professores que trabalham com a questão ambiental diretamente, professor André, professor Valente, que também trabalha nessa perspectiva que eu acho que ajuda bastante vocês também. Depois, quem sabe, a gente fazer um curso de extensão nessa área da cartografia social, da cartografia da ação, da cartografia ambiental, tá? Isso é uma coisa legal. E tem a referência, eu posso depois passar para vocês também, tá? Eu vou deixar um livro aqui com vocês, que foi o último trabalho que a gente fez, Educação Ambiental na Educação Escolar, que foi esse trabalho feito com o recurso da FAPERJ, Melhoria da Escola Pública. E aí trabalhamos com 4 escolas. Trabalhamos com a Gisele, que fez o mestrado aqui com vocês, na escola de Itaguaí. Trabalhamos com a escola, dentro de Campo Grande, a escola Mandarino, no ensino médio, Jeanette Mandarino. A escola lá a escola Vieira Fazenda, que fica dentro da Restinga de Maranhão. Da Restinga, é um esplendor aquele lugar. A escola fica dentro da Restinga. Aí chega a ver as baleias passando assim, na passagem das baleias. E na escola de Jaguanu, que é uma escola municipal lá de Jaguanu. Aí o resultado saiu aqui, tem PDF também, eu posso depois dar para vocês. Eu só estou com dificuldade com o negócio do vídeo agora, ai meu Deus do céu. Tem problema. Pode ser? Posso. Então tá bom.
Kátia, primeiro agradecer a vinda da Kátia. Ainda vai voltar para São Gonçalo, muito pequeno. É porque o semestre está terminando. Com tanto empreendimento acontecendo no Zona Oeste, como é que está a questão da compensação ambiental por parte das empresas? E, por exemplo, a questão da Carpão Chip. Recentemente eles lançaram um impacto de 10 milhões, porque parte do lucro dele tem que se converter em pesquisa. E, pelo menos aqui na Zona Oeste, não sei se não é no Maracanã, alguém conseguiu, mas nós da Zona Oeste, ninguém conseguiu captar nada de recursos dele. Mas, por exemplo, você acabou de falar, estou pesquisando aqui, justamente essa questão um pouco do meio, eu particularmente não conhecia. A questão, por exemplo, da iniciativa Polo no Mar, também do alto que iniciou por causa dos submarinos, e não se sabe que ponto evoluiu, mas foi enviado. Aí estava aí a construção da VAT. Então, assim, com relação às compensações ambientais, o investimento de pesquisa que está vindo, você tem alguma informação? Obrigado. Tá, na verdade, Edmilson, a gente tem que entrar na briga, não sabe? O que eu estou falando? Eu comecei a falar aqui com vocês sobre a questão orçamentária. Quando se fala em mitigação, compensação, vem gente lá do não sei da onde que vai fazer projeto na Baía de Sepetiba. Outro dia o procurador ligou para mim e falou, olha, tem a ONG, não sei das quantas. Eu falei, ela é muito boa essa ONG, só que ela não faz pesquisa. Não adianta ficar plantando manguezal num lugar com metais pesados. No mínimo tem que saber qual é o metal que está ali, né? Então, assim, ano que vem a gente vai fazer um evento e eu fiquei ligado ao fórum, um encontro, junto com o IBAMA. Porque quais são os órgãos que estão liberando as licenças ambientais? Além do INEA. Tem o INEA e tem o IBAMA. O IBAMA de âmbito federal, o INEA de âmbito estadual. E o que as pessoas estão fazendo? Estão indo lá para o IBAMA e para o INEA e protocolando o projeto. Sabia disso? É assim que está funcionando. Isso qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Então, eu estou com contato com o presidente, com a direção de financiamento, assim, de licenciamento ambiental do IBAMA, que eu falei para eles, porque ele tem que conhecer as pessoas. Aí, quando a gente organizar isso, para fevereiro, aí eu vou entrar em contato com vocês, tá? Porque esse é um dado importante. O outro dado é no campo dos ministérios. Os ministérios, Ministério da Pesca, Ministério de Igualdade Racial, Ministério do Meio Ambiente, eles estão com vários projetos de financiamento também. Mas é tudo, né, fechadinho, infelizmente. Né? Infelizmente. Quando aparece o edital público, as cartas já estão marcadas. Isso é uma briga que a gente tem na geografia que você não faz ideia. Entendeu? Então, assim, e tem agora, eu vou mandar para você, essa proposta do Ministério Público Federal, que botou público isso, de fazer o cadastramento das entidades, e aí eu pedi à Associação Nossa Rosa que não estava cadastrado, eu até achei que já tivesse. Esse processo começou agora em junho de 2025, para quando tiver o próprio Ministério Público já saber quais são os projetos existentes, entendeu? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então, para a Baía de Sepetiba, ano que vem, a gente quer fazer um debate sobre ordenamento pesqueiro, ordenamento territorial, e também outra reunião com o Rogério Rocco, que é o superintendente do IBAMA. Tá? Estou falando isso porque me ligaram dizendo assim, não, mas de Itaguaí. Eu falei, como Itaguaí? Tem uma universidade dentro da Zona Oeste, e aí vai para alguém que está lá em Guapimirim e que não faz pesquisa. Porque plantar manguezal é fácil. O problema é o manguezal existir, né? Porque planta, ganha o dinheiro e depois morre tudo. Então, assim, acho que são coisas para a gente ir conversando, tá? Para a gente conversando. Esse debate do orçamento apareceu em Moçambique também, e foi muito legal em Moçambique. Moçambique eu cheguei a tremer, né? Porque a gente treme. Porque eles são muito duros. Eles falaram assim, nós estamos formando mestrandos e doutorandos, e depois aparece o financiamento internacional, e estamos formando cérebros para ir embora. Aí ele contou a história de um rapaz que descobriu lá uma planta muito importante e que poderia ser produzida em grande escala para alimentação, que uma das questões da sustentabilidade alimentar em Moçambique é muito importante, as pessoas passam fome mesmo, e esse garoto descobriu e
fazer o projeto para desenvolver no Mediterrâneo, com a planta de origem africana. E aí, o CNPq deles, sabe, teve um evento que nem o CNPq, é o Fundo de Desenvolvimento, Financiamento lá de Moçambique. Eles me chamaram para ir. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Aí eu fui assisti online. E no final, os filósofos são muito bravos, eles falaram isso, não temos que formar cérebros para ir embora. E o Brasil é a mesma coisa. O Brasil, quando o cara ele é muito bom, ele vai embora. Porque os investimentos em termos de universidade são muito precários, muito precarizados. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que começar a exigir mais, tá? Então, vou conversar com vocês. A Vânia está acompanhando essas coisas comigo. E da gente chamar as autoridades. Não é falta de recurso, a questão é essa. É para onde o recurso está indo. Entendeu? E aí também, eu não sou contra a ONG não, tá, gente? Mas muitas ONG diz que faz melhor do que nós. Só que pega os nossos trabalhos para fazer. Entendeu? Aí desqualifica a gente e faz melhor. Mas só que depois que dá errado, eles chamam a gente para fazer. Aí eu não vou. Entendeu? E eu acho que é esse o papel da universidade pública. Dizer, olha, a gente está aqui com aquele projeto, que é o projeto de identidade nacional. Nós sabemos para onde nós queremos ir. A gente quer discutir o desenvolvimento desse país. A gente não é contra o desenvolvimento, a gente não é contra as empresas, não é contra nada disso. Eu estive na França em 2002 e conheci lá a região metropolitana de Paris. Quando teve um impacto num terreno que ficavam os agricultores plantando cebolinha e couve. Aí houve um impacto, descobriu que o solo estava contaminado. A Universidade de Paris foi lá fazer a pesquisa, a Universidade de Paris, são várias, né? Descobriu. Aí sabe o que fizeram? Deram a compensação para aqueles agricultores. Eles não podem mais plantar cultivos de alimentação, eles estão plantando cultivo de fazer árvore. Só que a árvore de celulose, a árvore leva 5 anos para crescer. Por quê? Porque lá está se fazendo um investimento para tirar o plástico. Eles querem tirar o plástico, banir o plástico. Então, o copinho, o talher descartável, o pratinho, já está sendo tudo feito com material vinculado à celulose. Tá? Fora a questão do sabão. O sabão ecológico para ele lá tem já é uma produção industrial, a partir do óleo reciclado. É um negócio impressionante. São os parâmetros que você tem que alcançar para poder conseguir financiamento. São parâmetros que muitas das vezes, por exemplo, até o próprio projeto que a gente quer, são impossíveis de se alcançar na renda. Eles querem uma patente de não sei o quê, aí você tem que ter na manhã. Então, realmente, teve grandes corporações, teve uma da própria Carpal que ganhou. Eles já tinham um projeto de desenvolvimento. Então, na realidade, assim, o dinheiro que eu tiro daqui, ele está saindo. Ao invés de ter aquela visão de, não, vamos criar uma estrutura aberta para que, ao longo do tempo, seja sustentável. É um outro problema que nós temos que ver também. Exatamente. Então é isso, pessoal. Por conta do tempo, a gente vai precisar encerrar. Isso, aí o vídeo eu passo depois. Eu não sei. Estou tentando falar com o Marcelo aqui, mas não estou conseguindo. E é isso, e fazer trabalho junto. Eu acho que tem que fazer trabalho junto. Trabalho de pesquisa e extensão, principalmente na nossa região do Zona Oeste. Um prazer recebê-lo. A gente tem uma pequena lembrancinha do nosso programa. Ai, que chique! Estamos aqui no laboratório e a caneca também. Então, presente da nossa direção. Muito obrigada. Ai, chique! Que aqui eu não tô assim, porque eu acho que mais importante do que a gente está proferindo palestras é trabalhar junto. É isso. Entendeu? É fazer articulações junto. A gente tem um projeto parecido com esse que eu estou propondo para vocês, com o pessoal da FUG, lá no Rio Grande. Sabe? A gente, lá agora Moçambique, a gente está fazendo, o pessoal do Federal da Bahia. Então a melhor coisa é trabalhar junto. E aí é isso, Edmilson, é disputar o recurso, porque não dá para ser assim. Entendeu? A oceanografia, cara, eles têm uma. Não tá gravando, não. Não grava, não. Deixa para nós ver. Então, não, a oceanografia, eles sabem ganhar dinheiro, que é uma coisa impressionante.
É uma coisa impressionante. Olha, eu vou só falar uma coisa aqui. Eu acho que muitos de nós aqui estamos à disposição, né? E muito interessados em colaborar com esses projetos, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. Tá? Tenho certeza, falo em nome de O muitos. tema de ambiental tem muita demanda em termos, que vai desde reciclagem até a questão de proteção, monitoramento, tem muita coisa a ser feita. Entendeu? E aí, quando fala da fotografia, entra o drone, que é aquele drone infravermelho. Não sei se vocês trabalham com eles aqui, que é um drone que sobe, que vai mapear o lugar onde está. Isso. Isso a gente tem um projeto junto com a UFRJ, a Geografia da UFRJ, que o professor Rafael faz isso. Então, assim, lá na FFP a gente está para comprar esse drone também. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que compartilhar e trabalhar conjunto. É isso. Então, essa é uma das maiores demandas, tanto aqui quanto no Moçambique. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto, gente. Sim, acho que pode. Não sei. Fica o frente aí, gente, do ladinho. Aqui?